Olá, olá! Você está ouvindo o Papo de Camelo, podcast onde converso com pessoas que fazem parte do ecossistema de startups. Eu sou o Luiz Gomes e estou há mais de 10 anos imerso nesse ecossistema. Já criei startup, vendi startup, criei programas de aceleração, já analisei mais de 1.000 startups nos últimos anos e participei de diversas rodadas de investimento. Atualmente, eu crio conteúdo para startups na minha newsletter, a Camelo, que eu te convido para conhecer e assinar. Agora, vamos ao que interessa. Temos uma trajetória incrível para conhecer. 1, 2, 3, 4. Estamos começando mais um Papo de Camelo. Hoje eu estou recebendo o Vitor Marcondes, que é fundador da Nilo, uma plataforma que tem ajudado empresas de saúde a captar, manter clientes, uma proposta diferente daquilo que a gente costuma ver no mercado de saúde, mas que pode ser uma baita experiência, uma baita referência para a gente conhecer esse case dentro do ecossistema de startups. Então, Vitor, primeiro, obrigado por ter aceito o convite, separado um tempinho para falar comigo. Passando a palavra para você, como eu faço com todo mundo, quem é você e como é que você chegou até aqui? Ô Luiz, obrigado pelo convite, é um prazer conversar um pouquinho com vocês e contar um pouquinho mais da nossa história, do que a gente tem feito aqui na Nilo. Contando um pouquinho sobre mim, né? Eu sou de São Paulo, já empreendo há algum tempo, então a Nilo não é a minha primeira empresa. Eu sou engenheiro de formação, fiz engenharia aqui em São Paulo, e depois de formado eu trabalhei em algumas coisas, trabalhei em consultoria, depois me formei, depois de formado, e também empreendi pela primeira vez também no setor de saúde, um negócio de aparelhos médicos. Fui fazer um MBA fora, em Harvard, e quando voltei, fundei a Nilo junto com a Isadora, que é a minha co-founder. Eu, apesar de ser engenheiro de formação, sempre tive nesse meio de saúde, né? Assim, meu pai é médico, minha mãe é médica, minha tia é médica, minha madrasta é médica, todo mundo é médico. Eu passava visita com meu pai no hospital quando era criança, sempre achei que ia ser médico, mas desde muito cedo também sempre quis empreender, sempre tive essa vontade de construir empresas, de criar coisas do zero, e eu via a dificuldade que os meus pais tinham nessa frente, né? Como médicos, eles conseguiam tocar pessoas um a um de uma maneira incrível, né? Que só médicos conseguem e, né, mudar a vida de pessoas, mas sempre em uma escala pequena, né? Era aquela pessoa que eles estavam cuidando ali naquele momento. E apesar de eu achar isso incrivelmente nobre, eu queria poder ter um impacto maior, né? Eu queria poder conseguir mudar a vida de milhões de pessoas, e eu via que, como empreendedor, eu conseguiria, principalmente em tecnologia, eu conseguiria ter esse impacto de uma maneira mais fácil. Por isso que eu acabei indo fazer engenharia, né, como formação. Eu brinco que quase fui deserdado pela minha família, mas daí no fim acabei ficando no setor de saúde e ficou tudo certo, né? E quando voltei do MBA, conheci a Isadora, e a gente decidiu fundar a Nilo juntos, né? Na época, a gente estava passando por uma situação familiar, tanto a minha avó quanto a avó dela tinham doenças, demências, né, degenerativas, Alzheimer e uma outra doença no caso da minha avó, mas a gente estava vivendo uma dor clara nas nossas famílias, que era a falta de uma visão única e coordenada do cuidado de um familiar, né? Esses nossos familiares eram levados pelas nossas famílias de múltiplos médicos e múltiplas enfermeiras e profissionais de saúde, cada um prescrevia alguma coisa ou fazia algum diagnóstico, e era a responsabilidade das nossas famílias entender o que foi prescrito ou dito ali para levar para os outros profissionais, tudo na mão, né, levando pastinha de documento para lá e para cá. E a gente via que com tecnologia a gente podia resolver esse problema de uma maneira mais simples, mais fácil e mais contínua, né? Como usar a tecnologia para criar uma jornada única para pacientes em saúde, de começo, meio e fim,
com todos os seus dados integrados e com equipes de saúde que vão acompanhando esse paciente ao longo do tempo. Foi aí que a gente fundou a Nilo, no começo de 2020, antes da pandemia. Então era outro mundo, né? Se você for imaginar, não tinha telemedicina, não tinha prescrição, era tudo em papel. E foi daí que veio a jornada do que a gente foi construindo, que foi mudando, né? Hoje em dia a Nilo é uma empresa de software. Lá no começo a gente se setou para fazer todo o cuidado a gente mesmo, né? Ter os times de saúde, ter os profissionais, os médicos, os enfermeiros dentro de casa. À medida que a gente foi evoluindo, a gente foi entendendo melhor o mercado e percebendo que existia um mercado grande para uma solução só de software e acabou focando nisso, mas a cola que liga a gente do início, lá do começo de 2020 até hoje, é essa visão de longitudinalidade, né? De como que eu uso tecnologia para integrar a jornada de cuidado do paciente, como que eu uso tecnologia para facilitar o acesso de pacientes aos seus serviços de saúde. E é por isso que a empresa chama Nilo, né? Por causa do rio Nilo, porque tem essa conotação de longitudinalidade, fluxo, né? Um rio, se não é o maior, é um dos maiores, mais longos rios do mundo. Eu falo isso porque há controvérsia. Já me falaram que já me falaram que não é. Então, de qualquer maneira, é um dos rios mais longos do mundo. E isso é o que conecta a gente em toda essa história da Nilo, né? Criar tecnologia para poder melhorar o cuidado dos pacientes que estão sendo atendidos através dessa plataforma. Boa. Cara, é uma história muito interessante. Eu converso com algumas pessoas que começam a empreender quase como um fator derivado de experiências profissionais, e o teu caso é curioso, porque por mais que não seja uma experiência profissional direta, mas era um convívio com pessoas nesse ambiente de saúde diário, né? Dentro de casa, e eu acho que isso também acaba influenciando muito os nossos interesses de mercado e gerando motivações para criar os negócios que eventualmente a gente empreende. Antes da gente chegar na Nilo, eu estava olhando aqui o teu perfil e aí você contou um pouquinho também dessas tuas experiências prévias e eu vi que você tem 2 experiências aqui na área de investimentos. Sim, também. Eu acabei pulando essa parte. Pois é, isso me chamou a atenção, por quê? Porque geralmente é o contrário que as coisas acontecem, né? Você empreende uma startup e eventualmente depois você se torna investidora ou investidor, você se associa em estruturas de investimento, mas eu percebi que você tem esse momento profissional aí. Eu queria que você, se pudesse, contar um pouquinho mais sobre essa experiência, tipo, e aí entre aspas, a rota contrária de sair do ambiente de investimento para, de fato, criar a Nilo. Não, incrível. Como eu falei, eu fiz um MBA em Harvard, né? Antes do MBA, eu já empreendia na área de saúde, mas com um negócio muito mais focado em hardware e devices, assim, do que software. E eu fui para o MBA com a ideia de continuar empreendendo na área da saúde, mas muito com uma cabeça de, eu vou voltar e vou pegar o meu negócio aqui e vou escalar ele. E lá a minha cabeça abriu para muitas coisas, né? Acho que a primeira delas é que o negócio que eu tinha era legal, mas não era escalável no ponto que o meu negócio da Nilo é hoje, por exemplo, ou outros negócios que são mais pautados em tecnologia como um todo são. E também a minha cabeça abriu para o mercado de capitais, né? Para como alavancar capital de risco, venture capital, private equity, para alavancar o seu negócio. Então, achei que seria interessante ter essa experiência. Eu fiz um summer em private equity durante o MBA, e depois do MBA eu fiquei um tempo num fundo de venture capital aqui em São Paulo. Foi uma experiência de mão dupla, no sentido que serviu para mim, como empreendedor, entender melhor como fundos operam e como posicionar a Nilo eventualmente para receber capital de fundos de investimento. E também serviu para eu vivenciar um pouco
esse mundo de investimentos e entender o que eu queria para mim, né? Se eu queria continuar após MBA uma carreira como empreendedor realmente ou se eu queria ir para essa frente mais de investimentos. E na época ficou claro para mim que eu queria empreender de novo. Que o país e o mundo, né, estava vivendo um momento único em termos de disponibilidade de capital e de novas tecnologias surgindo, e que empreender, principalmente no setor de saúde, em 2020, ia me proporcionar ter um impacto enorme em pessoas no país e um propósito muito grande, que era o que eu queria. Né? Então, acho que foi muito legal por esses dois sentidos. Um me preparou melhor para ser um empreendedor, principalmente nessa frente de levantar capital, e por outro, para me mostrar também que realmente era isso que eu queria, porque você sempre, quando você abre a muitas oportunidades, né, você pensa, pô, será que investimento é uma carreira super legal também? Será que não será que é por aqui que eu quero seguir como carreira? E ficou claro para mim que, pelo menos naquele momento, não, né? E até hoje, que empreender era sempre foi o meu propósito e continua sendo. Boa. Isso é muito legal também porque aí compõe talvez uma triangulação de conhecimentos que eu acho que ajuda muito o perfil empreendedor, né? Então você já tinha tido uma outra experiência empreendedora, ou seja, a vivência empreendedora, você tinha um relacionamento muito próximo com o mercado que você iria focar e você, querendo ou não, passou por um ambiente que discute diariamente projeção de mercado, tendências, oportunidades, estratégias de investimento e que, obviamente, se você empreende sabendo disso, você consegue preparar o negócio para chegar na mesa de um potencial investidor ou investidora e ter um alinhamento maior, né? Então, eu acho que é uma triangulação de experiências importante. E, obviamente, não tem como a gente não falar, né? A Nilo, como você mesmo colocou, surge em janeiro de 2020 e 2020 a gente tem uma mudança absoluta dentro do mercado, mas principalmente o mercado de saúde, onde novas oportunidades surgiram. Você colocou muito bem na sua primeira resposta, falando justamente a mudança conceitual do ambiente médico, pré-pandemia e pós-pandemia, né? O entendimento da telemedicina, o entendimento da digitalização de processos. E eu queria entender a tua visão enquanto empreendedor na área de saúde, né, em tecnologias de saúde, qual é os maiores desafios hoje no mercado de saúde na tua visão e, obviamente, as oportunidades, já que se tornou um mercado, se não o mercado mais importante em termos de inovação, mas pelo menos vou fazer a comparação com o Rio Nilo, se não for o maior, é um dos maiores, com certeza, no desenvolvimento de tecnologias, no desenvolvimento de novas oportunidades, enfim, dá um pouco da tua visão sobre este mercado de saúde. A gente fala que tem muita coisa que é sorte na vida do empreendedor. E aí, você fala que é sorte, a gente fala que... Mas você também não tem sorte se você não se apresenta e não está fazendo. Né? Se a gente não tivesse escolhido empreender no início de 2020 com cuidado digital, a gente não teria vivido tudo isso e não teria construído a plataforma que a gente construiu. Se alguém vem para você e fala, nossa, mas que sorte de ter começado uma empresa de cuidado digital 3 meses antes da pandemia, foi sorte, mas ao mesmo tempo a gente só colhe a sorte quando a gente se coloca nessas situações, né? Se eu tivesse continuado em investimentos, eu não teria colhido essa sorte, entre aspas. Acho que o mercado de saúde mudou totalmente desde que a gente começou a Nilo nesses últimos 4 anos. Até, inclusive, foi uma das razões pelas quais a gente mudou a empresa. Quando a gente começou a empresa, não existe cuidado virtual, cuidado digital, como é que a gente queira chamá-lo, não existia. Então, e também não existiam as ferramentas de tecnologia para suportar o cuidado virtual. Né? Não existia o arcabouço tecnológico para que ele fosse possível em escala. Por isso que quando a gente começou a Nilo, a gente começou querendo fazer o cuidado. A gente falou, o único jeito de resolver esse problema é contratando todos os profissionais e desenvolvendo dentro de casa a tecnologia, porque ela não existe. À medida que a pandemia veio e mudou esse
essa dinâmica, digamos assim, começaram a surgir diversas ferramentas que criaram o arcabouço básico de cuidado virtual, as ferramentas de telemedicina, as ferramentas de prescrição, as ferramentas de prontuário eletrônico já existiam, mas elas ficaram cada vez mais difundidas e parte integral de todos os sistemas de saúde. E isso começou, aliado, né, junto com a mudança regulatória dos médicos poderem fazer teleconsultas. Não só poderem, como também entenderem que é possível e ficarem confortáveis com isso, porque os primeiros médicos que a gente contratava para a Nilo nunca nem tinham feito uma teleconsulta, né? Eles nem sabiam se isso ia ser possível ou não, como que ia ser feito, se eles iam conseguir. Eu lembro vividamente esse tipo de conversa que eu tive com os primeiros médicos que a gente contratou. Então, naquela época, a gente nem conseguiria contratar a ferramenta da Nilo ou outras ferramentas, porque elas não existiam. E nesses 4 anos isso mudou muito. Agora existem diversas ferramentas, todas querendo, não fazendo exatamente o que a Nilo faz, mas muitas ferramentas querendo auxiliar na construção dessa jornada de cuidado virtual e híbrido, né, que permeia o físico digital do futuro da saúde. E é aí que moram também todos os maiores desafios e as oportunidades. Geralmente essas coisas vêm em conjunto, né? Onde tem os maiores desafios também tem a maior oportunidade. Apesar de um mercado enorme, ainda é um mercado bem... alguns anos atrás em termos de adoção de tecnologia. Principalmente, imagina, né? Assim, uma mudança regulatória... ou uma mudança de conceito dos profissionais de que isso agora pode ser utilizado, fez com que todo mundo pudesse adotar muitas tecnologias do dia para a noite, mas as empresas de saúde são empresas conservadoras, são empresas grandes, elas demoram até conseguir fazer a adoção de todas as ferramentas possíveis. Então a gente meio que saiu do 0 ao 100 em 2 anos, e ainda existe muito, muito, muito para ser criado e ser adotado. A gente fala que esse mercado deve crescer pelo menos mais umas 10 vezes nos próximos anos, com uma adoção de novas tecnologias e com o advento de tecnologias que não existiam antes. Isso, acoplado à inteligência artificial, vai mudar ainda mais o sistema. E eu acho que essa é uma das outras grandes desafios e questões que existem no mercado de saúde hoje. Qual vai ser o grau de adoção de inteligência artificial e como que elas vão impactar a produtividade dos profissionais de saúde no mercado. E a gente quer estar bem posicionado para poder entender onde que o software da Nilo e outros softwares vão conseguir aplicar a inteligência artificial para poder tornar esses processos ainda mais efetivos. Para mim, é aí que está a maior oportunidade mesmo, né? É entender de processos burocráticos, de coisas que as enfermeiras e os médicos estão fazendo que eles não deveriam estar gastando o tempo deles, como que a gente vai usar a tecnologia para eliminar isso e deixar eles gastando o tempo deles com o que eles deveriam estar fazendo, né? Que é cuidando dos pacientes e realmente tendo tempo de qualidade com eles, né? Isso é muito legal porque, ao mesmo tempo que o mercado de saúde, como você falou, né, ele não só a Nilo, mas eu acho que o mercado de saúde, no que diz respeito à tecnologia, saiu do 0 a 100 muito rápido. Muita mudança de processo, muita mudança comportamental, muitas oportunidades tecnológicas que também criam um cenário competitivo complexo, né? Porque a partir do momento que um mercado começa a chamar muita atenção, existe todo um arcabouço de soluções que tentam buscar ali sua fatia de mercado, seu posicionamento. E aí, talvez até para explicar um pouquinho mais o que é que a Nilo faz, eu queria fazer 2 perguntas numa só. Explicar um pouco do que é a Nilo e, já aproveitando esse gancho, como é que a Nilo se diferencia no mercado, né? Como é que a Nilo se posiciona? Você já colocou algumas coisas aqui que já dá para entender como ponto de diferenciação, aquela questão de otimização de processo, não criar tanto atrito nas rotinas, eventualmente a adoção de inteligência artificial como ponto de evolução, mas... olhando hoje o cenário, né, explica um pouquinho qual é o papel da Nilo no mercado e os fatores de diferenciação, dado que esse é um mercado hoje super disputado, ou pelo menos está muito em ênfase e que tem, querendo ou não, chamado a atenção de muitos novos negócios. Eu gosto de explicar o que a gente faz
às vezes eu tento fazer uma analogia a outros mercados para as pessoas poderem entender de uma maneira mais simples. Mas para mim, né, e para a gente dentro da Nilo, a gente é uma plataforma que viabiliza que outras empresas de saúde, então sejam eles grandes hospitais, ou redes de clínicas, ou mesmo planos de saúde, peguem todos os dados dos seus pacientes, coloquem eles em um único lugar e personalize e automatize o seu relacionamento com os seus clientes, que são os seus pacientes. Então, o que eu falo que eu gosto de fazer a analogia? Porque em outros mercados, né, como que a gente pensa em relacionamento com clientes, né? E esquecendo aqui só o paciente, no caso que é a Anil. O que você precisa fazer? Você precisa encontrar os seus clientes e trazer eles para o seu negócio, e você precisa fidelizar eles no longo prazo, né? Qualquer negócio tem uma parte de captação e uma parte de retenção de clientes. É isso que a gente ajuda as empresas de saúde a fazerem, mais com pacientes de uma maneira pertinente ao cuidado. O que isso significa? Significa que a nossa ferramenta permite que essas empresas de saúde, um hospital ou uma rede de clínicas, agregue todos os dados do paciente em um único lugar, e todas as suas bases de pacientes, né? E entendam com quais pacientes eu preciso falar e quando para trazer eles para o meu sistema. Então, poxa, quais pacientes são diabéticos? Quais pacientes são gestantes? Quais pacientes não fazem seus exames há mais de um ano? Quais pacientes tiveram alguma mudança no seu nível de risco ou fragilidade e precisam que eu intervenha? E automatize o fluxo de comunicação com esses pacientes para que eles cheguem ao seu serviço, à sua clínica. Uma vez que esses pacientes entram, a gente permite também que você acompanhe eles ao longo prazo de acordo com linhas pré-setadas de relacionamento pautadas em cuidado. O que isso significa? No jargão de saúde linhas de cuidado, coordenação de cuidado. Permitir que eu, por exemplo, entenda quem são as minhas pacientes gestantes. Como que eu faço isso? Eu pego os dados do hospital e vejo que uma mulher, por exemplo, fez um ultrassom morfológico. Eu consigo dizer com um certo grau de precisão que provavelmente essa mulher está grávida. Então eu consigo automatizar um fluxo de comunicação com ela falando, olha, vi que você fez o seu ultrassom morfológico, você não quer passar aqui com a nossa equipe de saúde da gestante para a gente te acompanhar durante a gestação? Uma vez que essa pessoa aceita fazer parte desse programa, por exemplo, pode ser um programa de um plano de saúde ou de um hospital, a gente permite que esse serviço também automatize os fluxos de comunicação com essa pessoa de acordo com a condição dela. Então, na semana 20 da gestação, ela já recebe uma nova mensagem falando, olha, agora está na hora de você fazer o seu segundo ultrassom morfológico, você não quer fazer aqui na minha instituição. Então, como você pode ver, né, é como se fosse uma plataforma de relacionamento com pacientes, né, como se fosse, não é, né, uma plataforma de relacionamento com pacientes que permite essa automação dos fluxos de comunicação e cuidado. Na prática, quem usa a ferramenta dos outros lados são times de saúde, então enfermeiros, médicos que estão tentando cuidar de populações grandes de pacientes e precisam de uma ferramenta que vai automatizar esse monte de trabalho manual que eles tinham antigamente de, eu preciso mandar essa mensagem para esse paciente, eu preciso mandar essa prescrição para esse paciente, eu preciso lembrar esse lembrete para esse paciente voltar para fazer a próxima consulta. E tira esse monte de coisa burocrática da frente deles para eles só atenderem os pacientes, né? Entenderem as demandas, cuidarem desses pacientes de uma maneira mais efetiva e entregar melhores desfechos. Isso é muito massa, porque tem uma coisa na proposta da Nilo que eu tenho conversado cada vez mais, porque ainda é uma percepção não tão comum no ecossistema de startups, que é saber usar as tecnologias como um elemento de comunicação ativa com a base de clientes. Isso que você está fazendo é você inverter um pouco da lógica histórica do desenvolvimento de produtos, né? O produto, historicamente, ele está ali sendo desenvolvido para servir, né? Para ele ser um elemento passivo do uso dos usuários e usuárias. Só que hoje, a capacidade que a gente tem de entender processos, gerar inteligência em cima disso, faz com que as plataformas se tornem agentes ativos.
essa percepção, dizer, pô, se tem uma ação X, é porque provavelmente é pela causa Y, essa conexão eu acho que é um ponto-chave para que você inverta a ordem de dizer assim, minha solução tem uma atuação ativa e, obviamente, essa atuação ativa faz com que tenha uma experiência melhor, que você tenha uma aderência maior, menos atrito, e isso gera, de fato, essa capacidade de se diferenciar no mercado. Então, acho que isso é muito interessante e eu vejo que isso se reflete na comunicação da Nilo, né? Se você abre ali o perfil da Nilo do LinkedIn, tem navegar os seus pacientes nunca foi tão fácil, né? Então tem essa questão da condução, a visão de jornada, eu acho que isso é muito legal e se reflete muito na tua fala. E aí, Vitor, tem uma coisa que eu acho que vale a pena a gente também entrar agora um pouquinho mais no teu perfil empreendedor, vamos dizer assim. Eu vi que você é responsável pela parte de RH, Danilo, né, das pessoas. E é um comparativo óbvio quando a gente começa a falar, você desenvolve um produto que cuida de pessoas e isso eventualmente se reflete na forma que você também cuida das pessoas dentro da estrutura da Nilo, né? Então, conta um pouquinho mais sobre cultura de trabalho, como é o ambiente. E eu estou fazendo essa pergunta por quê? Porque recentemente eu li uma publicação que você soltou ali, né? Você participou dessa publicação, falando sobre um conceito que ainda gera um entendimento meio duplo sobre o conceito de férias infinitas, ou seja, férias para além daquilo que está prescrito pelas regras de uma CLT ou qualquer coisa do tipo. E eu estou perguntando isso me chamou a atenção quando eu li, por quê? Porque, cara, é um indicativo muito claro da forma que você se relaciona com a sua equipe e cria essa cultura de trabalho, né? Então, conta um pouquinho mais da figura agora, Vitor, enquanto responsável pelas pessoas da Nilo, desenvolvendo cultura e por que esse é o cenário de trabalho que você acredita. Super legal. Que é engraçado porque eu sou CFO da empresa, né? Então eu cuido do financeiro e eu sou cofundador primeiro, né? Acima de tudo, então tem toda uma parte de estratégia, de criação e visão de empresa, né? Que eu faço junto com a Isa. Eu sou CFO da empresa, então eu cuido do financeiro, fundraising, gastos, e eu também cuido de pessoas. E não que um tenha não necessariamente nessa ordem, né? Pessoas têm uma parte muito importante nessas responsabilidades. Mas eu falo que é engraçado porque às vezes as pessoas muitas vezes veem esses perfis como sendo muito distintos, né? Um perfil de uma pessoa do financeiro e um perfil de uma pessoa que cuida dos times de pessoas. Mas eu acho que eu consigo balancear isso muito bem e ter uma visão bem pragmática de pessoas. E eu acho que o fato de eu ter esse background mais voltado para financeiro e engenheiro, assim, digamos, me ajuda também nessa frente. Dito tudo isso, cultura e pessoas sempre foi um dos pilares estratégicos mais importantes da Nilo para a gente, né? Então, para você ter uma ideia, a gente criou o nosso manifesto de cultura, os nossos pilares de cultura, antes mesmo da gente contratar a primeira pessoa da empresa. E isso é um documento que existe até hoje, a gente passa com todo mundo nos onboardings. Os nossos pilares, eles foram evoluindo com o tempo, mas eles não mudaram muito, eles mudaram um pouco de nome, eles mudaram um pouco nessa transição de cuidado para software, mas a base do que a gente acredita como cultura sempre existiu. E é a mesma desde o início. A gente faz entrevista de cultura com todo mundo que a gente contrata, todo mundo passa no onboarding, uma sessão de cultura, a gente fala sobre cultura em todos os nossos all hands mensais, todas as avaliações de todo mundo é avaliado em todos os pilares de cultura e avalia os seus pares, líderes e liderados em relação aos pilares de cultura, a gente faz premiação de cultura, então é algo que sempre foi muito forte, sempre foi muito enraizado na cultura da Nilo. O que são esses pilares? Assim, a gente tem 6 pilares, eu não vou entrar em detalhes neles aqui, mas a cultura macro da Nilo é uma cultura de
trazer pessoas que a gente acredita que são muito boas, dar bastante autonomia para elas e, ao mesmo tempo, cobrar resultado, então responsabilidade, né, dessas pessoas. Tudo isso é sempre também muito envolto por um conceito muito importante que a gente chama aqui na Nilo de segurança psicológica. Então, não adianta também eu trazer um monte de gente boa, dar bastante autonomia e responsabilidade para elas, mas criar um ambiente tóxico onde ninguém consegue ser ele mesmo ou ela mesma, onde tem medo de fazer pergunta, onde tem medo de discordar, onde sente que não pode discordar de um chefe ou de uma pessoa mais sênior. Então, é muito importante para a gente também esse pilar, né, de criar um ambiente onde todo mundo pode ser ele ou ela mesma, principalmente no contexto de uma empresa diversa, como é o que a gente quer criar na Anil. Aí, acho que a gente fala sempre muita gente fala sobre esse conceito de férias ilimitadas. Eu acho que é uma coisa que chama a atenção. Para mim, é um grãozinho de areia dentro de uma coisa enorme que é a cultura da Anil. Se você tem um ambiente de alta performance, alta responsabilidade, segurança psicológica e autonomia, você pode confiar nas pessoas para elas tirarem o tanto de tempo que elas acreditam que é o importante para elas. E é isso que acontece na Nilo. Férias ilimitadas significa que você pode sumir amanhã, desaparecer, nunca mais voltar? Não. Significa que você pode tirar mais tempo se você achar que você está precisando tirar mais tempo. Muita gente já usou esse benefício para... Tem um exemplo claro que eu lembro, assim, que é icônico. Já tirei as minhas férias e uma pessoa da minha família está passando por um problema de saúde importante. Eu preciso tirar mais 1 ou 2 semanas para mim e para minha família. Poxa, vai lá, tira, né? Usa o seu benefício e cuida de você primeiro, porque a gente quer pessoas saudáveis fora da Nilo para estarem saudáveis dentro da Nilo e performarem bem também. Então, é um conceito que ele chama a atenção externamente, mas internamente é mais um benefício dentro de uma gama de outras coisas que a gente pratica, de saúde mental, de segurança psicológica e de todo o resto da cultura que eu mencionei. Aí muita gente pergunta, funciona? É controverso no sentido, se eu fizesse isso aqui na minha empresa não ia dar certo. Talvez não mesmo, provavelmente na maioria das empresas isso não funcionaria, porque elas não têm essa cultura de pouco microgerenciamento, de autonomia, de responsabilidade com as pessoas. Também tem uma questão que a gente é uma empresa relativamente pequena, a gente tem 60, 70 funcionários. Eu não sei como isso funcionaria em uma empresa de 10 mil, 20 mil, né? No nosso caso, funciona super bem. Assim, a gente não tem abuso, não tem ninguém, né, desaparecendo e usando isso como desculpa. E, por outro lado, pelo contrário, né, assim, o nosso turnover é quase zero. De pessoas que se demitem é super baixo e com certeza não é só por causa desse benefício, é por um conjunto de coisas de cultura que a gente veio criando desde o início. Eu acho que isso é muito importante porque, e obviamente você deve saber disso tanto quanto eu, né? A gente vive um momento que esse ambiente digital, por vários fatores, se tornou um ambiente que as pessoas tendem a cair em burnout, a cair em diversos problemas mentais no que diz respeito à pressão, ao cenário, às cobranças, a falta de equilíbrio e qualidade de vida, né? Então eu acho que pensar nas pessoas da equipe, né? Pensar no time, através do cuidado com a saúde mental, através do cuidado de ter um ambiente que as pessoas tenham, saibam que tem abertura para encaixar a vida no trabalho, né? Então, na verdade, o contrário, encaixar o trabalho na vida, né? Que essa deveria ser a lógica e a regra para todo mundo. A gente vive e trabalha, não trabalha para viver. E eu acho que isso é muito legal, dado esse contexto e óbvio, como você falou, esse é o tipo de benefício, é o tipo de comportamento que não necessariamente vai servir para todo mundo, mas eu acho que desperta algo que é maior
do que o próprio conceito de férias infinitas, mas o conceito de criar um relacionamento, primeiro, com base de confiança, né? Então, se for, a galera não usa isso de todo jeito, porque existe uma relação de confiança, existe uma transparência no uso, existe uma confiabilidade nas relações para os dois lados. Então, é todo um trabalho que torna isso uma consequência e não uma causa. E eu acho que isso fica muito perceptível na tua fala. Vitor, quais os próximos grandes desafios para Nilo, né? Já que é um dos maiores rios do mundo, então a visão de longo prazo tem que ser grande também. A gente tem vários desafios, né? Um deles eu já mencionei. A gente está agora começando uma jornada de inteligência artificial, né? Então, até hoje o nosso sistema tinha sido historicamente muito pautado em regras. Então, se o paciente aconteceu isso com ele, faça isso. De uns tempos para cá, a gente tem embarcado inteligência artificial no produto para gerar essas regras automaticamente e também em alguns processos para reduzir esses processos operacionais de times de saúde de uma maneira mais inteligente. Então, esse eu acho que é o grande desafio técnico do próximo ano, eu diria, e não só da Nilo, do setor de saúde como um todo, entender quais tecnologias vão fazer sentido, quais não, onde aplicar elas da melhor maneira possível e etc. No longo prazo, como Nilo, a gente tem um desafio maior do setor, que é começar a conectar todas essas caixinhas, né? Como eu falei hoje, a gente permite que empresas conversem com os seus pacientes e cuidem deles de uma maneira mais coordenada. Mas a gente quer que esses pacientes sejam coordenados no ecossistema como um todo, né? E que você possa sair de um player e ir para o outro e continuar com seus dados e que exista uma coordenação entre diferentes players de saúde no setor. Acho que essa é a grande visão e objetivo da Nilo de longo prazo, é conseguir conectar todo mundo e fazer com que as pessoas tenham jornadas mais fluidas de cuidado, independente do hospital que elas estão indo, do plano de saúde a qual elas pertencem, né? Acho que esse é nossa grande visão, objetivo e que vai ser super desafiador, né? É uma visão de alguns anos de trabalho, mas que eu tenho confiança que a gente vai chegar lá e vai trazer muito valor para o setor de saúde como um todo, não só o privado, mas também como o público. Boa. Cara, isso é muito legal porque tem algumas coisas na tua fala ao longo dessa nossa conversa que eu acho que são muito importantes. Uma é a tua visão sobre o crescimento ainda previsto para o mercado de saúde, que de fato, por mais que a gente tenha entrado numa rota acelerada de evolução tecnológica no mercado de saúde, mas ainda tem vários aspectos do mercado que precisam evoluir, né? Muitas vezes comportamentais, processuais, né? A gente hoje ainda entra em hospitais e é meio que um misto de coisas tecnológicas com coisas extremamente arcaicas para o contexto, e não só o contexto hospitalar, mas o contexto principalmente gerencial, operacional. Então isso cria sim ainda muita oportunidade. Tem todo um mercado que vem a reboque desse, que é o mercado de biotecnologia, que precisa de uma curva maior por ter derivação de ciência, por ter derivação de novas pesquisas. Então, mas é algo que ainda vai impactar muito o cenário de saúde. Então eu acho que essa tua percepção de futuro e, obviamente, tornar a Nilo, né, de fato, esse agregador de benefícios e possibilidades e ações que torne fluida a experiência não só do profissional de saúde, quanto os profissionais ali que também fazem parte do processo e os próprios pacientes. Isso é muito legal, eu acho que dá uma maturidade, mostra uma maturidade empreendedora muito interessante e fica para quem está ouvindo a gente aqui lições que refletem muito qual comportamento empreendedor que a gente precisa ter para projetar startups que de fato façam sentido no mercado, né? Tem um termo popular que a gente usa aqui, que não seja só uma startup de voo de galinha, né? Ou seja, você começa o negócio, tem muito barulho, mas rapidamente aquilo ali vai se dissolvendo no mercado. Então, essa tua visão de crescimento, essa tua consciência sobre o entendimento da equipe, da cultura, da relação interna, da relação externa, da proximidade com o mercado, eu acho que isso tudo é um
é um arranjo comportamental importante para a Nilo ser o que ela é hoje e para a Nilo poder projetar o que vocês projetam para ela. Eu acho que isso é muito legal. Vitor, gostou do papo? Não, foi ótimo, fluiu bem, né? Eu acho que acabei nem. Acho que a conversa foi super legal. Ótimo, muito obrigado pelo espaço, obrigado pelas perguntas, foram super. Me fizeram pensar bastante também. Boa. Cara, é isso. É uma conversa que de fato desperta o interesse das pessoas. Falando para quem está ouvindo a gente até aqui, casos como o do Vitor precisam ser conhecidos. Você precisa acompanhar empreendedoras e empreendedores como ele, que estão ali no dia a dia, que estão aprendendo, que têm um discurso maduro, porque é isso que vai de fato fazer com que esse nosso ecossistema de inovação, ecossistema de startups nacional se torne ainda mais relevante, se torne ainda mais pujante no que diz respeito à qualidade das soluções. Então, Vitor, obrigado pelo tempo. Para quem ouviu a gente até aqui, a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!